Diante da força de um povo que unido provou seu valor. Hoje és orgulho de Márcio do Peito, PEC pentacolor. Ó Veranópolis, meu campeão. Olá, iniciamos agora mais um Estafeta Entrevista. Desta vez, o assunto será o VEC. Recebemos hoje na nossa redação o primeiro presidente do clube, o senhor Arlindo Juste, que conversará conosco um pouquinho da fundação do clube até chegar nos dias atuais. Seja bem-vindo, seu Arlindo. Olha, para mim é uma satisfação em estar aqui no Estafeta. Eu vi esse jornal ser criado e nascer. Foi interessante que ele começou mais ou menos junto com o VEC. E, posteriormente, como presidente da Sociedade Alfredo Chavense, também participei muito de entrevistas e colaborei com o nosso sempre lembrado Egídio Dalla Coleta. Então, estamos aqui à disposição e um bom dia aos assinantes do Estafeta. Prazer recebê-lo aqui, seu Arlindo, você que teve uma participação grande na nossa comunidade, em tantas entidades, mas que levou o Veranópolis Esporte Clube a ser esse importante clube em destaque no estado e no país. É um sentimento de gratidão ver aonde chegou o VEC? É realmente, e vou te dizer mais, usando toda a sinceridade possível, nunca esperava que chegasse a tanto. A ideia era, no início, terminar com aquela rivalidade, inclusive, que existia entre o Dalban, os torcedores do Dalban e os torcedores do Veranense, pois a fusão se deu entre esses dois clubes. E, além disso, chegarmos a algum objetivo. A verdade é que dificilmente se atravessava a fronteira de Veranópolis, se era Nova Prata, mais umas cidades próximas, e daí não se parava, porque eram, logicamente, dividida a cidade, éramos desclassificados. Então a ideia foi terminarmos com a rivalidade e chegarmos a alcançar, digamos, uma projeção, pelo menos no estado. Seu Arlindo, como foi essa criação? A gente sabe que a rivalidade, como o senhor já disse, era muito grande entre os dois clubes, o Dalban e o Veranense. Quais foram as polêmicas que surgiram, ou a aceitação da população? Como foi nessa época da criação? Bom, foi talvez o momento mais difícil para nós. A princípio, existiu, através do Zanini, Associação Comercial, conversas em bares, no clube, e a fim de se fazer essa fusão. Já no passado houve uma união entre os dois clubes, mas fracassou. Teve uma duração de meses e, por N motivos, ela fracassou e foi desfeita. Aí, num belo dia, o prefeito Emílio Farina veio nos visitar em casa e nos convidou para sermos o presidente, marcando uma reunião na prefeitura, em que se encontravam os dois presidentes dos dois clubes, o Idir e o Paulo Gusso, juntamente com o seu Dinaldo Valdemarca. Fizemos a reunião, houve o convite, e eu pedi pelo menos uns 3 dias para dar uma resposta. Eu estava residindo fora há já 35 anos de Veranópolis e tinha chegado naqueles dias, lá, um ano antes, a residir aqui. Retornei, né, vim trabalhar aqui como fiscal da Receita Federal, e eles, então, os dois clubes aceitaram o meu nome. Era uma das dificuldades que eles tinham, era encontrar uma pessoa que pudesse satisfazer, digamos, tanto um lado como o outro. Na realidade, eu era dalbanista, de coração,
Mas também no meu tempo de juventude fui até jogador do Veranópolis, joguei futebol do Veranense. E aí ambos aceitaram o meu nome. E aí insistência ao prefeito que nós também aceitássemos a presidência. Eu não esperei 3 dias. No dia seguinte, à noite eu pensei, no dia seguinte eu aceitei, a Rádio Veranense esteve na minha casa para ver o resultado, eu me neguei dar, porque primeiro queria dar notícia para o prefeito. Aí dei a notícia e aí então começou toda a promoção e a dificuldade que nós encontramos na época, porque tinham famílias, vejam vocês, famílias fundadoras, deve ter sido em 48 que foi fundado o Clube Atlético Veranense. Eu era menino, não lembro direito, e o Dalban deve ter sido em 57, por aí, não tenho certeza absoluta. E a verdade é que essas famílias tradicionais, ambas assim, vivendo uma vida inteira para os dois clubes, naquela rivalidade, e essa rivalidade ia muitas vezes até a raiva, o ódio. Se via e se observava isso nos jogos, quando dava os clássicos da Dalban Veranense. Um verdadeiro absurdo. Eles não aceitaram de início essa fusão. Aí teve que ser muito trabalhado para que a gente continuasse. Veja você, quando começamos, na realidade, o recém-fundado, que ia ser fundado VEC, não tinha uma chuteira, não tinha uma camiseta, não tinha absolutamente nada. Tinha um problema dos campos, isso é muito interessante. E eu quero dar uma declaração que as duas pessoas mais importantes para que o VEC passasse a existir e chegar até os nossos dias com essas vitórias, foram muitas, mas o início, as duas pessoas mais importantes, eu estou meio emocionado, foi o Leonir Farina e o Antônio Davi Farina. São as duas pessoas que mais... Pelo seguinte, o Leonir, como prefeito, nos deu tudo o que precisávamos, participou de tudo que nós necessitávamos para que prosseguisse e que se tornasse uma realidade e não acontecesse como aconteceu no passado. E o Davi Farina teve assim a inteligência para que esse clube existisse realmente, de doar, vocês talvez não saibam, mas 40% do campo do Dalban era de propriedade ainda do Davi Farina. E ele então teve essa sensibilidade de doar de graça o campo para o Dalban, passou as escrituras para o Dalban, existem fotografias, e o Gigídio as colocava seguido no estafeta, doar de graça, com a participação dele, eu sou testemunha de tudo isso, o Pepito, que incentivou o pai para doar esse espaço do campo, e aí então nós tivemos condições, passado ao Dalban, o Dalban e o Veranense doaram, que nós exigimos, isso foi uma exigência minha, doassem para a prefeitura, para que nós tivéssemos um apoio mais total e terminasse de uma vez por todas com essa ideia de Dalban e Veranense. Inclusive, uma das outras, segunda coisa que fizemos foi chegarmos na associação comercial e acabamos com a filiação, a associação comercial do Dalban e do Veranense, para acabarmos de uma vez por todas. Então aí não tinha mais como retornar. E aí então começou o trabalho da primeira camisa, foi o Isinir Badalotti, falecido Isinir Badalotti, que juntamente com o Edgar
foram escolhidos por mim como diretores de futebol. Aliás, toda a diretoria foi escolhida por mim como para fazer parte da direção. E se vocês observarem o nosso trabalho, nós procuramos colocar uma pessoa do Veranense e uma pessoa do Dalban, ao mesmo tempo. Tentamos colocar uma pessoa, tinha problema de partidos políticos, do MDB na época, e outra pessoa da Arena. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, Isinir era MDB e Dalbanice, Edgar era PDT e Veranense. Ivo Perac, eu não tinha partido, bem dizer, mas era Dalbanista. Ivo Perac era veranense. E assim toda a diretoria foi formada, escolhendo de um lado e de outro, um dalbanista e um veranense. Acima de tudo, de qualquer ideologia, de qualquer segmento, o Veranópolis... Nunca houve ideologia, religião ou qualquer raça, nunca foi permitido que se comentasse algum assunto aí. Tinha que estar acima de tudo. Estava acima e a ideia era o Veranópolis, senão ia voltar ao que era antes. Mas a ideia de vocês, quando houve a fundação, seu Arlindo, foi sempre trabalhar para que o Veranópolis já buscasse algo no cenário maior? Algo no cenário estadual. Mas veja o seguinte, está na primeira divisão, do segundo ano, num trabalho magnífico de toda a diretoria, comandado pelo Miguel Rico. Certo? Então veja o seguinte, passar para a primeira divisão, e nesses 20 e tantos anos, com clubes de cidades com muito mais poder econômico, como Bento Gonçalves, Caxias, Passo Fundo, Carazinho, e nós nos mantemos, é uma vitória, porque essas diretorias, todas elas, nós tivemos a felicidade de ser formados por homens dignos e capazes para nos conduzir até hoje na primeira divisão. E termos um lugar e sermos reconhecidos é uma coisa que pouca gente observa isso. Nós somos reconhecidos através do Veranópolis, tanto no Estado como no Brasil. Eu digo para vocês, eu fui, agora com a idade não tenho mais viajado, mas viajei muito nos anos 90. Não tinha uma localidade, tanto no Estado como no país, que quando dizia Veranópolis, VEC. Tu falava a pessoas porque aparecia na televisão, aparecia nos rádios, nos melhores jornais, o Veranópolis. Veranópolis jogou umas partidas, vocês devem lembrar mais que eu, inclusive com o Cruzeiro de Minas Gerais. Então ele formou inclusive certos jogadores que foram disputar para times maiores no estado e no país. Então ele juntou toda uma torcida, ninguém mais fala. Pergunto para vocês quem é que fala em veranense ou Dalban. É uma torcida única, VEC mesmo, né? Então é esse o objetivo. Certas coisas nós não imaginávamos que essa gente, que esse pessoal das diretorias conseguissem para Veranópolis. O próprio Tite, né? Bom, o Tite também foi outra coisa, era uma pessoa desconhecida. Ele, quando nós estávamos atrás, eu e o Edgar e o Isinir, mas principalmente o Edgar e o Isinir, que era do futebol, eu estou me alongando muito. Não, pode ser. Nós estávamos à procura do treinador, logicamente que eu e outros departamentos estamos à procura de dinheiros e atrás de chuteiras, camisas, resolver o problema das famílias, os campos, que só foi, veja bem, só foram doados para a prefeitura. Nós começamos, bem dizer, no dia me ajude, a data do aniversário, cidade 15, né, de janeiro, né? Pois bem, mas veja bem, os campos foram doados aí pelo mês de junho e julho somente. E eu estava com aquela preocupação que se porventura o David não doasse, digamos, o campo, a situação que nós íamos ficar. Como é que ia ficar tudo isso? Já tínhamos passado, resolvido o problema na associação comercial, extinto os donos de Veranense e Dalban. A situação
E outra grande preocupação minha era que tinha de dar continuidade. Então tínhamos que deixar o Veranópolis, o VEC, numa situação saudável de finanças. E eu tenho a satisfação de dizer que deixei o VEC com 24 mil reais em caixa, saudável para os próximos diretores, termos facilidade de acharmos as próximas diretorias. Foi pago desses 24 mil, foi pago uma hipoteca do campo do Veranense, que eu paguei com o dinheiro do Veranópolis. O Leonir me chamou e me pediu, tu vais ter que fazer isso. Eu tirei, foram 11 ou 12 mil reais, eu não lembro direito. E eu paguei a hipoteca do Veranense, e o resto, os 11 ou 12 mil, foram para a nova diretoria. Que é o estádio da Palugana. Que era o estádio da Palugana. O estádio por lá. Primeiro jogo, primeiro campeonato disputamos no estádio do Dalban, o segundo foi disputado no estádio do Veranense, da Palugana, e posteriormente, definitivamente, fizeram as reformas no Dalban, e aí se continuou a jogar no Dalban. E outra coisa que é importante é que os dois clubes doaram o que pertenciam aos velhos, tudo para o Dalban. Mas o que doaram? Doaram 2, 3 camisas, ternos de camisas já usados, que se usava nos treinos. E aí nós tivemos umas contratações e não tínhamos onde buscar dinheiro. E encontramos no caixa, no banco do Rio Grande, parece-me que foi 5 ou 6 mil reais do Dalban. E aí o Edir Machado, para todo o nome dele, foi assim, altruísta, e nos passou dinheiro para nós, que compramos até bem um centroavante, não lembro o nome dele, de São Paulo para cá. Seu Arlindo, então, além de unificar as diretorias, né, as diversas ideologias e lados, vocês tiveram que unificar as cores do time que permanecem até hoje, né? Ah, bela pergunta. Nós nos reunimos, no início se reunia no gabinete do prefeito, a importância do Leonir. Então se reunimos, o Leonir disse, bom, tu é o presidente, tu vai sentar na cadeira que é ocupada pelo prefeito. Então eu sentei na cadeira. E aí começaram as cores. As cores começou, bom, gente, problema das cores do Dalban e Veranense. Dalban, verde, não, branco, todo mundo concordou. Branco TDT. Aí verde do Dalban, TDT. Aí existia uma coisa, azul e vermelho do Veranense. Se eu por acaso me esqueci de alguma coisa, peço escusas, mas acredito que não. Agora, qual das duas? O vermelho ou o azul? O azul. Aí tem Internacional e Grêmio. Tudo isso tu tinhas que pensar, meu amigo. E qual das duas? O Leonir, baixinho, daquele jeito, vamos colocar as duas. E eu disse assim, então você coloca as duas cores, temos 4 cores, eu disse. Aí eu estava sentado na cadeira, assim, eu olhei para trás, tinha a bandeira da cidade de Veranópolis, que é amarela. Eu olhei e disse, pô, Leonir, já que tem 5, colocamos 4, colocamos 5, vamos colocar o amarelo da cidade. E eu disse ao mesmo tempo as cores do arco-íris, eu disse para ele. E todo mundo concordou, e aí saíram as 5 cores. Que denominam o pentacolor. Né? Exatamente. Aí veio o problema do distintivo. Então eu pedi para diversas pessoas, fiz um tipo de um concurso mais interno, entende? Não foi assim, mas que gente da cidade apresentasse o distintivo e as camisas com essas cores. Pois bem, o distintivo vieram diversos. Eu estou cruzando a prefeitura, o César Gotardo veio e disse, olha o distintivo aqui, Júcio, que é esse atual do arco e tal. Eu olhei, foi bem isso, estava atravessando um corredor da prefeitura para ir no gabinete do Leonir. Eu disse, esse é o distintivo. Não tem dúvida nenhuma, eu não quero mais nem discutir. Esse aqui vai ser o distintivo. Então, quem desenhou o distintivo do VEC foi o César Gotardo. E em seguida veio as primeiras camisas. Só que nós fomos jogar a primeira partida com o Nova Prata, que ganhamos, parece-me, de 1-0, 2-0, uma coisa assim.
fomos jogar com Nova Prata, um treino antes do campeonato, e não tínhamos camisa. E aí o Isidir e eu fomos nesse fabricante de abrigos, camisas. Clube Esporte. Exatamente. E fomos lá, eu vou contar uma coisa que fica aí, eu sei um pouquinho daquela história de respeitar as cores, respeitar tudo. Não vou mentir, escapamos um pouquinho. Dizem que foi uma camisa azul. Não, a primeira que se jogou em Nova Prata foi uma camisa vermelha e botamos o distintivo do Veranópolis. O distintivo com as 5 cores da camisa era vermelha. Mas foi assim, o jogo era no domingo e nós fomos sábado de tarde comprar as camisas. Aí a chuteira foi outro drama. Aí depois vieram as camisas, daí em diante sim, foram estudadas com 5 cores, sempre procurando colocar 5 cores, principalmente a do Veranense e a do Dalban. E isso sempre foi feito. Mas naquele momento lá eu disse, vamos pegar a vermelha. Pois bem, e aliás ele nem tinha, eu acho que era o único terno, eu acho que também tinha de ter uma justificativa. Era o único terno de camisas, eu acho que ele tinha pronto, feito para jogar no domingo. E posteriormente começou a se desenhar, a fazer essas camisas, que eu acho todas as camisas que o Dalban, ou que o Vec usou, foram de bom gosto. E mais ou menos começou, aí o Vec começou, tinha gente que, eu me lembro que o meu ano foi terrível. Tanto de um lado, amigos meus de um lado do outro me criticando, que não devia ter feito isso. Aí eu dizia a eles, olha, vieram me procurar, eu sou o único, não sou culpado, que só participar. Né? Mas mais ou menos por aí. E quando vocês chegaram a conquistar o título para chegar à Série A do Campeonato Gaúcho, foi muita emoção, acredito, né? Para mim foi, mas quem vai te descontar essa história, quem pode contar ela, a emoção realmente é o Garrigo e a turma que estava lá. Pois esses aí é que foram os grandes vencedores, eu não. Eu, quando disputei, eu quase cheguei a disputar as finais. Perdemos um jogo de 1-0 em Sarandi, contra, eu acho que era, não me lembro, 2 de Irmãos, Campo Bom, um timezinho aí de uma região alemã, lá de Santa Rosa, daquele lado lá, e perdemos, e eu vou dizer uma coisa, talvez se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, mas eu preocupado em deixar o time bem, se eu tivesse contratado mais os 2 jogadores, talvez já teríamos nos classificado na primeira vez. Porque se formou um time com base, tinha base, então a verdade é que quando fomos campeões da segunda divisão, 70% do plantel era dos que eu tinha contratado. Do goleiro, inclusive o Tite, que tu falasse, que começamos a falar no Tite e acabamos nas camisas, né? E o Tite na época era desconhecido, porque ele substituiu no fim do campeonato anterior o técnico do Guarani de Garibaldi. E eu e o Edgar e o Isidir estávamos atrás de um treinador. Lembro que eu e o Edgar fomos a Garibaldi, eu fui pedir como é que funcionava o clube, como é que a alimentação, o dormitório e tal, como é que eles funcionavam. E eles me disseram que tinham contratado uma cozinheira, assim, tal, para ter uma base. Bem, a verdade também é que temos que agradecer muito e reconhecer o trabalho magnífico das 2 rádios de Veranópolis, agora parece que são 3, e do Jornal Estafeta. O Jornal Estafeta sempre esteve, essa que é a verdade, com o VEC. E foi de uma importância muito grande para esse sucesso todo. Que bom, nós agradecemos. Seu Alindo, nós temos que agradecer a sua visita aqui no Jornal Estafeta, parabenizar pelo trabalho que você fez. É uma forma também da gente homenagear todo esse trabalho que você fez pela cidade e fez pelo Veranópolis do Esporte Clube. Parabéns e obrigado por ter vindo até a gente. Sim, eu só quero te lembrar que não fui eu que fiz, que junto comigo tinha o Ivo Perac, o Edgar e o Isidir, o Atulini e centenas de outras pessoas que não quero fazer injustiça, que colaboraram, e muitos deles
trabalharam mais que eu. E sempre digo, essas duas pessoas, o Leolio Farina e o seu Davidi, falecido, ambos falecidos, Farina, colaboraram e foram importantes para a existência do VEC. Parabéns. E que ele continue assim por muitos e muitos anos. Muito obrigado por ter se lembrado da gente. Muito obrigada, seu Alino. Então, desejamos sucesso ao VEC, né, que continue com essas trajetórias muito positivas. E o Estafeta Entrevista fica por aqui. Nos acompanhe nas próximas edições.